Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Shanghai Devil Volume 1, publicação da editora Red Dragon. Lá na Itália, esse material foi lançado em 18 capítulos e a editora Red Dragon pretende trazer para o Brasil em apenas 4. Inclusive, esse primeiro volume traz as 4 primeiras edições. A editora Red Dragon vem fazendo um trabalho interessante em relação aos quadrinhos italianos aqui no Brasil e vem melhorando a qualidade gráfica e a qualidade de revisão a cada volume que ela vem lançando dessas publicações. Olha que linda escolha de arte de capa, muito legal mesmo, eu gosto dessa capa aqui, eu acho chamativa. Tem aqui verniz aplicado na capa, orelhinhas, é a capa cartonada, tá? O papel é o pólen de 80 gramas. São 396 páginas em preto e branco e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, além de outros do catálogo da editora Red Dragon, que, como eu mencionei, tem publicações acima da média. Por exemplo, Lilith, eu já resenhei esse material, o volume 1, e em breve vai ter resenha desse volume 2. Como vocês estão vendo aqui, ó, pelo marca-página, já comecei a ler esse material. De qualquer forma, nós temos aqui uma publicação que é uma continuação de uma outra série que já saiu aqui no Brasil pela editora Panini Comics, A Face Oculta. Foram lançados 3 volumes, porém você não precisa necessariamente ter lido Face Oculta para ter um pleno e completo entendimento da história que se passa aqui em Shanghai Devil. Então você não precisa ficar preocupado em ter lido a publicação anterior. Você começa por essa e vai até o fim sem problema nenhum. Essa história é escrita pelo Gianfranco Manfredi, um artista italiano renomado e um dos meus preferidos. Ele já escreveu as principais séries Bonelli, inclusive ele é o escritor da série Face Oculta. Nessa publicação ele vai contar com os desenhos de 4 artistas que vão desenhar cada uma das publicações que estão compiladas. São eles o Massimo Rotundo, o Alessandro Nespolino, o Stefano Bigra e o Roberto Diso. Os 2 primeiros eu achei assim sensacionais, não que os outros 2 não sejam bons, mas eu achei o traço mais refinado, composições de páginas melhores dos 2 primeiros artistas. Mas do que trata a publicação Shanghai Devil? Basicamente, ela é contextualizada no ano de 1900 e o Gianfranco Manfredi, ele teve todo o cuidado, o esmero de retratar a China fiel àquela época. E para isso, ele pesquisou, ele se aprofundou, procurou professores, especialistas sobre a história da China, contou inclusive com a ajuda de leitores Bonelli, ele colecionou ali documentos, fotos para passar para os artistas, de forma a reproduzir de forma mais fidedigna a China daquela época. Antes, da Revolução dos Boxers, que é quando se passa essa história, nós tivemos 2 guerras do ópio, que envolveu a Inglaterra contra a China por conta de um bloqueio em relação à venda de ópio. E a Inglaterra sagrou-se vencedora dessa guerra, tendo a China como uma espécie de colônia. Apesar disso, a China tem um governo central, ela tem as suas próprias leis, a sua própria cultura, a forma que eles resolvem as questões, mas ali tem o governo paralelo da Grã-Bretanha. Nessa história nós temos o protagonista, o Ugo Pastori, que também é o protagonista de Face Oculta. Ele é um italiano que acaba reencontrando seu pai, o Enéa, lá na China, mais especificamente no porto de Xangai, que era um dos principais portos de exportação que era utilizado exatamente pela Inglaterra. Ele, um jovem curioso, quer aprender bastante sobre a cultura chinesa, só que ele acaba se envolvendo em questões que não lhe dizem respeito. Por exemplo, ele ajuda um determinado bandido que estava sendo açoitado por um outro britânico, um cara que era traficante de ópio. E aí, meus amigos, você já começa a criar aquela tensão dentro da história. Esse protagonista da história é aquele típico herói idealista e curioso, aventureiro. Ninguém consegue mantê-lo no cabresco. É um cara livre que responde à sua própria vontade. Ele acaba se afeiçoando por determinadas pessoas de forma que ele compra a briga por elas, mesmo que a vida dele seja colocada em risco. Isso é muito bem desenvolvido pelo Gianfranco Manfredi, que consegue
criar uma integralidade muito orgânica entre fatos históricos e esses elementos ficcionais. Então o Hugo Pastore, ele acaba conhecendo um rapaz que faz teatro, tem uma caravana que se apresenta no interior da China, ele se apaixona por uma prostituta. Essa paixão, que é demonstrada de uma forma um tanto peculiar, ela vai causar alguns problemas para o protagonista e para a própria prostituta. Então ele acaba comprando brigas que não são dele. E isso é muito interessante porque acaba tendo consequências que não são previsíveis para o leitor. Então esse Hugo Pastore é realmente um personagem atraente, o leitor se afeiçoa às atitudes e à moralidade que ele acaba carregando junto de si. E como todo bom personagem italiano, o protagonista, ele tem as suas próprias contradições, a sua própria moralidade. Ele não é puramente bom ou puramente mal, ele fica naquela zona cinzenta. E a própria trama, que é narrada pelo Gianfranco Manfredi, ela não é apressada, corrida. Você percebe uma calma, né? É uma leitura que você tem como fosse uma série de TV. Você sabe que é mais a longo prazo. As construções dos diálogos são muito bem feitas, levantando questões reflexivas para o próprio personagem. Então, o Gianfranco Manfredi realmente ele escreve um grande trabalho dentro dessa publicação. É um quadrinho italiano que tem os seus momentos de ação e os outros momentos mais de paixonite, um romance, né, em relação a essa prostituta que o Hugo Pastore acaba se apaixonando. Então ele consegue trazer vários elementos para dentro da história de Shanghai Devil. E esse quadrinho tem esse título porque o protagonista utiliza da face oculta, né, aquela máscara, para não ser reconhecido pelos seus inimigos. Ele não fica andando como um super-herói vestido com uma roupa fantasiosa, não. São pontos dentro da história que ele acaba utilizando, né, desse uniforme exatamente para não ser reconhecido e causar um certo terror. E exatamente o que acontece na primeira aparição dele, onde ele é intitulado como Shanghai Devil. E como vocês viram no decorrer desse vídeo, o trabalho artístico é de tirar o chapéu. Ele tem um tom mais realista dentro da publicação, reflete muito bem a China da época, tudo em virtude da grande pesquisa que o autor e os desenhistas da série fizeram para a publicação. E que nota que eu dou para Shanghai Devil volume 1? Eu dou a nota 9. Quadrinho bem acima da média e que eu indico para vocês. Lembrando que são apenas 4 volumes no total. Então fica a dica desse material. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!